A paz do Senhor Jesus, igreja. Aos irmãos que estão em casa também, que a graça e o poder de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. E como é importante, né, irmãos, a gente receber um louvor tão abençoado. Parabéns à banda por esses louvores escolhidos a dedos, né? Onde Deus fala muito ao nosso coração, prepara para a gente receber o alimento, o maná do céu, que é a palavra do Senhor, né? Então, que Deus abençoe vocês por essa dedicação do grupo de louvor. E eu peço aos irmãos que, em reverência à palavra do Senhor, como a gente sempre faz, irmãos, possam abrir suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6, nós vamos ler do 1 até o 9. E depois nós vamos discorrer com a mensagem que Deus tem para nós hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Ó Senhor, como nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, com as instruções, meu Pai, que o Senhor, Deus, nos dá através da Tua palavra. Que cuidado, Senhor, que zelo, que amor que o Senhor tem pela obra da Tua criação, Senhor. O Senhor sempre cuidando, Pai, regando os nossos corações através do Espírito Santo, ó Deus, nos mostrando, Deus, essas verdades, ó Pai, escritas, Deus, há tantos anos atrás, Pai, mas vivas nos dias atuais. Senhor, aqui está a Tua igreja, Pai, sedenta de ouvir as Tuas instruções, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que existem, Pai, lares, famílias, casas aqui, Pai, que muitos, ó Deus, estão ali tristes, abatidos, ó Deus, que estão deprimidos, ó Pai, doentes, ó Deus, enfermos, Pai, preocupados, ó Deus, com valores, Pai, preocupado com o emprego, preocupado, Senhor, com o filho que está nas drogas. Mas, Senhor, que esta palavra, Pai, esta palavra que cura, esta palavra que restaura, ela possa ir como uma adaga no coração desses amados irmãos, Pai, e fazer a obra da transformação, porque foi para isso que a Sua palavra, Deus, ela foi criada. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e exaltamos o Teu nome. Obrigado, meu Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, meu irmão. Vamos entender um pouco o contexto dessa história, irmãos, que muitos já conhecem, mas para que a gente possa depois entrar no texto e aprender aquilo que o Senhor quer nos passar hoje. É como família, né? Israel, ele viveu 40 anos no deserto, irmãos.
A geração que saiu do Egito, irmãos, ela viu os milagres de Deus, o mar se abriu, o pão caiu do céu. Mesmo assim, irmãos, ele desobedeceu. Por isso, ele não entrou na terra prometida. Agora, quando a gente lê o texto aqui, os filhos dessa geração, eles vão atravessar o Jordão. Então, eles vão atravessar o Jordão e enfrentar o desconhecido, aquilo que eles não sabem o que é, irmãos. E quem fala nessa mensagem aqui é Moisés. Ele tem 120 anos, irmãos. Ele liderou Israel por 40 anos. E aqui ele não está falando como chefe, irmãos. Ele fala como um pai para aqueles amados irmãos. E antes de morrer, ele deixa para eles o que tem de mais precioso, mais valioso, irmãos. Ele deixa ali para eles o testamento espiritual, irmãos, que é a palavra, irmãos. Ele sabe que não vai entrar na terra. Ele já sabia que ele não ia entrar na terra prometida, irmãos. Mesmo assim, ele prepara o povo que vai entrar. Então ele está preparando o povo que vai entrar nesta terra. Israel, sabe que vai enfrentar cidades fortes, vai enfrentar guerras e gigantes naquele lugar. E a maior crise da sua história, ele está vivendo. E é interessante que a resposta de Deus foi simples. Ele não deu para Israel forças, ele não deu forças para Israel. Ele deu uma base, um sustento, um alicerce, irmãos. O amor a Deus no coração, passado de geração por geração, irmãos, de pais para filhos. Foi isso que ele deu, irmãos. E esse texto aqui que nós vamos meditar sobre ele, irmãos, ele já fala de Jesus. O texto ele já está falando de Jesus. Moisés, ele anunciou aqui um profeta, irmãos, parecido com ele. Então ele está anunciando aqui um profeta que era parecido com ele. E esse profeta é Jesus. A voz que fala para a nossa casa hoje é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, meu amado? Glória a Deus. Então a nossa casa, irmãos, a nossa casa, ela também treme. A nossa casa, ela também treme, irmãos. Por quê? Porque a doença, às vezes ela entra, a crise, às vezes se instala, irmãos. A tristeza profunda, muitas vezes aperta os nossos corações. Chega no final do mês, às vezes as contas não fecham. E o que sustenta, irmãos, não é a nossa força, irmãos. É o amor de Deus. É esse amor de Deus que nos dá o sustento para a gente poder caminhar. E é aqui que entra o texto, irmãos. É aqui que entra o texto. O amor sustenta a casa. Então o texto é esse, o amor sustenta a casa. Mas esse amor, irmãos, ele não nasce pronto, irmãos. Esse amor, ele é construído, ele vai se construindo a cada dia, a cada momento. E é construído antes da crise chegar no meio daquela família ou daquela casa, irmãos. E aqui nós vamos ver, nesse estudo que nós temos aqui hoje, o primeiro movimento, irmãos, que vai falar sobre a base se constrói antes da crise. E o tema para essa mensagem hoje, irmãos, Moisés deixou um tema que eu acho que é interessante. Ele está na perspectiva de uma construção, ou seja, de uma casa. O tema é, quando a casa treme, o amor de Deus sustenta. Então esse é o tema para essa mensagem que nós vamos aprender aqui hoje. E esse primeiro movimento que nós vamos ver aqui, irmãos, que é a base se constrói antes da crise, ele fala desse movimento do versículo 1 até o versículo 3. E aí nós já vamos para o versículo 1, como a gente sempre faz, lendo a palavra de Deus para poder ter a compreensão daquilo que o Senhor traz para nós nesse dia. Então lembrando sempre que é a perspectiva de Moisés passando de uma construção, para a gente poder assimilar o texto. Então diz assim o verso 1, olha o que diz o verso 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Então o versículo 1, Moisés, ele está falando aqui de mandamentos, ele está falando de decretos e está falando de ordenanças. São 3 nomes
que ele está falando aqui, para a mesma coisa, que seria a lei de Deus. Ele está falando sobre a lei de Deus. O mandamento, meus amados irmãos, que ele fala aqui, o que ele quer dizer esse mandamento? O mandamento é aquilo que Deus manda. O decreto é a regra que Deus firma, ou seja, aquilo que Deus está firmando. E a ordenança é a ordem que Deus estabelece, é aquilo que Deus está estabelecendo. Quem dá a lei para Moisés aqui é o Senhor, irmãos. Então é Ele que dá leis. Moisés apenas ele faz o quê? Ele repassa para aqueles irmãos, para o povo de Israel. Ele está só repassando. E o motivo que ele faz isso é muito claro, irmãos. Deus, ele deu a lei para proteger, irmãos. Esse é o sentido, ele deu a lei para proteger. E as palavras de Deus, irmãos, elas não são peso. Pelo contrário, irmãos, a palavra do Senhor é proteção para cada um de nós que está aqui nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a palavra-chave que a gente vê aqui nesse versículo 1, ela fala sobre ensinar. Tá? Se você pegar o texto, fala assim, ensinar. E aí a gente vai entender um pouco o que quer dizer isso. Mandar, quando você manda, é dizer o que fazer. Mas ensinar é mostrar como e porquê. Tá? Então ele está ensinando como e porquê. E aqui, quando a gente olha para o texto, Moisés, irmãos, ele não estava dando assim uma ordem fria para aquele povo. Ele estava dizendo o seguinte, ele estava querendo que construía um alicerce. Ele estava mostrando para eles que eles eram para construir um alicerce, ou seja, uma base. Ele estava mostrando para eles uma base. Era isso que ele estava fazendo. Ele sabia, irmãos, que a crise onde que eles estavam entrando, ela viria, aquela crise iria acontecer. E ele queria que o povo estivesse pronto. Então ele está ensinando. Ele queria que o povo estivesse instruído, preparado para aquilo que eles iam receber. Então, quando a gente olha aqui para esse versículo 1, Moisés, irmãos, ele não ensinava para si mesmo, ou seja, para ele, irmãos. Ele estava ensinando para alguém. Ele estava mostrando para alguém, ele estava mostrando para esse povo. E ele tinha o alvo muito claro. O alvo que ele queria era um alvo muito claro no coração, irmãos. E esse alvo, irmãos, não era só para aquela geração. Ele estava olhando para outra geração, irmãos, não era para aquela só. Era para os que viriam, ou seja, para as outras gerações que viriam. E a gente pode ver isso, irmãos, no versículo 2. Olha o que fala aqui o versículo 2, ele já preparando no versículo 2. Leiam comigo. Ele diz assim, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Olha a instrução que ele está dando, olha o que ele está passando aqui, irmãos. Então ele está falando aqui que o alvo, que ele está dizendo aqui, o alvo seriam aqueles irmãos que estavam ali, os filhos e os netos. Ele estava falando aqui de 3 gerações, irmãos. Eles, os filhos e os netos, 3 gerações. E Moisés, ele queria, irmãos, que a fé, ela atingisse até os netos. Esse era o desejo do coração dele. E tem uma palavra aqui, que muita gente às vezes entende errado, irmãos, nesse versículo aqui. É a palavra temer. É interessante, irmãos, que quando a gente olha para essa palavra temer, fala, temer a Deus não é ter medo dele. Ou seja, irmãos, ter medo é fugir. Mas temer a Deus, irmãos, é se aproximar dele. Quando a gente fala temer a Deus, é nos aproximar dele, irmãos. É ter respeito por ele. É levar Deus a sério. É confiar naquele Deus que é zeloso e amoroso e que é o melhor para a nossa vida. O filho, irmãos, que respeita o pai, irmãos, ele obedece por amor. Então o filho que ele obedece ao pai, ele respeita, por amor a ele, ele obedece assim, normalmente, irmãos, sem questionar. Então o temor do Senhor, a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, que é o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 9 e 10. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso, irmãos, que quando a gente olha para o texto aqui, Moisés está nos ensinando que a base, irmãos, ela não se constrói na crise, ou seja,
nos momentos de luta, ou nos momentos de dificuldade. Essa base, irmãos, ela se constrói antes. Todos os dias, irmãos, todos os momentos. É o momento de você vivenciar todo dia da sua vida, ensinando, mostrando o caminho, entendeu? Para a sua família e aprendendo. Ela não é naquele momento de crise, irmãos. Porque quando a crise chega, irmãos, é nessa hora que nós vamos saber se nós temos realmente uma base no Senhor, uma base em Deus. Porque essa base, ela já deveria estar construída. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Moisés, irmãos, quando a gente está olhando para o texto aqui, ele queria que o povo temesse. O desejo no coração dele é que o povo temesse realmente a Deus, irmãos. Mas temer, quando ele está falando aqui, não é só sentir. Ele queria passar essa mensagem que não era só sentir, irmãos. Temer é ouvir e obedecer, irmãos. A palavra aqui, nós ouvimos aqui a Juliana falar, nós ouvimos o louvor aqui falando do obedecer, a importância do que é obedecer. E é por isso que nós vamos lá no versículo 3, e no versículo 3 ele vai falar sobre isso. Olha o que diz o verso 3, porque é a própria Bíblia respondendo aos questionamentos que muitas vezes nós precisamos, e a palavra já tem a resposta, não tem nada milagroso. A palavra de Deus, o Senhor respondendo para nós. Leiam comigo o verso 3 então, diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha que maravilha, irmãos, que promessa maravilhosa que ele fala aqui para nós. Olha que bênção, irmãos. No versículo 3, Moisés diz: ouça e obedeça para que tudo lhe vá bem. E ainda lembra a terra que mana leite e mel. A terra, naquela época, irmãos, leite e mel era a riqueza, a fortuna daquele país. Eles viviam, era a riqueza realmente, leite e mel, era muita prosperidade que dava. Então o ouvir é prestar atenção com o coração. E obedecer, irmãos, é fazer. Ou seja, obedecer é fazer aquilo que Deus manda nós fazermos, irmãos. Então, o obedecer é fazer, irmãos. A fé, então, ela não é só escutar, irmãos. A fé também é escutar e viver. Aquilo que você aprende aqui, aquilo que você ouve na palavra de Deus, você tem que vivenciar no seu dia a dia, testemunhando, mostrando para que as pessoas vejam, irmãos. Amém, irmãos? Então, uma promessa, irmãos, na nossa vida, não é sem problemas. A promessa que nós temos do Senhor não é sem problemas. É a base de quem vive do jeito de Deus, irmãos. Então, nós temos que viver do jeito de Deus. Sabe, viver de acordo com a sua vontade. O pastor Camilo falou aqui na oração, no início da oração. De acordo com a vontade do Senhor. Então, é isso que nós teremos que ter para a nossa vida. E aí quando ele fala ainda, ele fala assim: a terra que mana leite e mel, que eu falei para vocês, que era o símbolo da provisão do povo de Israel. Então era o símbolo. E é interessante que a bênção deles, irmãos, ela não vem da terra. A bênção que eles tinham não vinha da terra, irmãos. Ela vinha, sabe do quê? Da obediência, irmãos. Da obediência, se eles fossem obedientes. Quando o dinheiro falta, irmãos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, a base não é o salário. Nós temos que ter que a nossa base não tem que ser o salário, mas a base tem que ser a confiança que Deus vai prover, irmãos, para mim e para você. Você crê nisso, meu amado? Glória a Deus, então. Então aqui, irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. Nenhum povo, irmãos, quando a gente olha para a história, irmãos, nenhum povo conseguiu obedecer perfeitamente. Todos tiveram suas falhas, nenhum povo. E nem Israel, irmão, que era o povo escolhido, ele conseguiu obedecer perfeitamente. Por isso Deus, ele preparou algo maior, irmãos. Sabe o que ele preparou? Ele anunciou um profeta, irmãos. Um profeta parecido com Moisés. E vamos ver quem é esse profeta na própria palavra do Senhor Jesus. Aqui que Jesus entra, irmãos, na história, quando a gente vê Jesus com uma clareza
muito clara. Jesus é desde o início, irmão. Desde o início ele está na palavra, contido na palavra. Olha o que Moisés falou. Moisés anunciou um profeta parecido com ele. Está lá em Deuteronômio 18:15. E a confirmação disso veio no Novo Testamento. Os apóstolos confirmaram. Ele diz, é Jesus, que está lá em Atos 3:22. Jesus, irmãos, ele não veio acabar com a lei. O propósito de Jesus, ele não foi para acabar com a lei, irmãos. Ele veio cumprir a lei, como está lá em Mateus 5:17. E é interessante que aqui, que a gente pode extrair, irmão, que o que Israel, o povo de Deus, ele não conseguiu guardar, o nosso Senhor Jesus Cristo guardou por mim e guardou por você, irmãos. Ele guardou por nós, irmãos. A nossa casa, irmãos, o nosso lar, ele não precisa de mais regras, irmãos, de ter regras, irmãos. Ele precisa, sabe de quê, irmãos? Ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhar com Ele todos os dias, não é regra. Ouvir o que o Senhor tem através da sua palavra, irmãos. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei por mim e por você. Ele pagou o preço. Amém, irmãos? Então a base, irmãos, a base que Moisés está nos mostrando aqui, ela está construída. Nesses versículos de 1 a 3, a gente vê que uma base, ela já foi alicerçada. Ele alicerçou a base, irmãos. E este, agora que nós vamos ver, é o segundo movimento. Que o coração da base, nós vamos entender agora qual é o coração dessa base. E o coração dessa base, sabe o que é, irmãos? O amor a Deus. O amor a Deus, irmãos. Então a gente vai ver no versículo 4 e 5. E vamos lá no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Deus. Ele é o nosso único Senhor, irmãos. Moisés diz, ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. E é interessante que quando a gente se aprofunda aqui, olhando para aquele Velho Testamento, os judeus, irmãos, aquele povo que vivia naquela época, eles chamam essa frase de Shema. Quer dizer que quer dizer ouça. Ele está dizendo assim, ó, ouça. O pai judeu, irmãos, que havia naquela época, ele repetia de manhã e noite que era o único Deus. Eles repetiam para os filhos. Ele estava ensinando, incutindo na cabeça do filho. Era a primeira frase que o filho aprendia a falar. Então eles aprendiam a entender, eles entendiam isso. E ela ensina aqui duas coisas, irmãos. Ela ensina que existe um só Deus, e não é o Deus do dinheiro, não é o Deus do medo, irmãos. E esse Deus, Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é o meu, Ele é o seu Deus, irmãos. Moisés, quando a gente está olhando para o texto, irmãos, ele não disse assim, o Senhor é Deus. Mas ele disse assim, o Senhor, o nosso Deus. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, desse o nosso Deus? Que o nosso Deus, irmãos, Ele não está longe, irmãos. Ele está próximo de cada um de nós, irmãos. Ele é um Deus carinhoso que está conosco, Ele caminha conosco em todo o tempo. E Ele se importa comigo e com você, Ele se importa com a nossa casa, como está a nossa casa, como está o nosso lar. Você crê nisso? Amém, irmãos. Quando a casa, irmãos, como foi a base, o tema central dessa mensagem, quando a casa treme, irmãos, a família, ela precisa saber, irmãos, a quem pertence. Ou seja, ela tem que ter a estrutura para entender a quem aquela família pertence. Se o nosso Deus, irmãos, é um Deus vago, irmãos, qualquer vento que vier, irmãos, qualquer dificuldade que vier na sua vida, derruba, a família cai, todos caem, irmãos. Mas o nosso Deus, irmãos, é o único Senhor. Quando a gente está estruturado nesse Deus, o único Senhor, Ele é o nosso Deus, irmãos. Então a nossa casa, ela está segura porque Ele é o nosso único Deus e Ele está nas mãos dEle. Então a nossa casa não cai, ela vai ficar firme como uma rocha porque ela está firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Moisés, irmãos, falou quem é Deus. Ele disse, ó, quem é Deus? Um só Deus, e o nosso Deus. E aqui é interessante que conhecer Deus, irmãos, só conhecer Deus não basta.
Deus, Ele quer mais para mim, Ele quer mais para você também, irmãos. Ele quer, sabe o quê? O nosso amor. Deus quer estar próximo de nós, quer estar junto de nós. E quando a gente vai para o verso 5, ele fala sobre isso. Olha o que ele fala desse amor. Leiam comigo o verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É um mandamento de Deus. Ele está falando assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Moisés não disse assim, obedeça. Não, ele não falou isso. Ele disse, ame. Moisés está instruindo, fala assim, ó, ame. A obediência sem amor, irmãos, ela se torna, sabe o que? Um peso. A obediência, quando ela vem sem amor, ela é um peso. Mas quando a gente ama de verdade, irmãos, quando nós amamos de verdade mesmo, o obedecer é uma coisa natural, ela é normal, acontece, amamos, ó, então se ama, é natural, você vivencia aquilo. 3 palavras aqui, irmãos, 3 palavras que dão um único sentido. E essas 3 palavras que está falando no texto aqui, ele fala, o coração, irmãos, ele está falando sobre o coração. O coração é onde nascem as decisões. Então, amar de todo o coração, irmão, quando ele fala na palavra aqui, amar de todo o coração é seguir a Deus. E a alma, irmãos, quando ele fala da alma aqui, a alma é a vida interior, ou seja, aquilo que tem dentro de cada um de nós, os sentimentos, irmãos, o que ninguém vê, o que nós temos com Deus, irmãos, que nós contamos a Deus, o segredo que nós compartilhamos com Ele em palavras e em pensamentos. Então, amar de toda a alma, sabe o que é, meu amado irmãos? É entregar a Ele, sabe o quê? Aquela dor que você sente, as tuas lágrimas, as tuas tristezas, aquilo que você está vivenciando diretamente com o Senhor. E quando ele fala assim, as forças, no texto que ele fala as forças, o que é as forças? As forças são a vida prática, irmãos. É o nosso trabalho, é o nosso corpo, irmãos, é o dinheiro. Então, quando ele fala amar de todas as forças, é viver para Deus, irmãos, em tudo da sua vida, é você viver para Ele, sem tirar nada, irmãos, tudo para o Senhor. Você crê nisso, meu amado? Glórias a Deus. Então, ame a Deus com tudo que você é, meu amado irmãos, com tudo que você tem, sem guardar nada. Coloque realmente a Ele, ao Senhor. A gente quer amar, irmãos, a gente sabe que a gente quer amar. Eu quero amar, todos nós queremos amar, irmãos, mas nós precisamos ser sinceros, como nós somos falhos, irmãos, como nós temos fraqueza. E é aqui, irmãos, o grande segredo. Quando a gente está nessa fraqueza, quando a gente não tem força para amar, entra o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que entra aqui, irmãos, e nós vamos ver, irmãos, através desse mandamento, que leva diretamente a Jesus, através desse texto de Jesus Cristo. Chegaram para o Senhor Jesus Cristo e perguntaram para Ele, qual era o maior mandamento? E Ele repetiu justamente essas palavras, que está lá em Mateus 22, 37. Amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo. Amar a Deus acima de tudo. Esse foi o que Ele falou para aqueles discípulos, irmãos. E ainda Ele mostrou o seu rosto único, irmãos. E Ele disse assim, quem vê Jesus, vê o Pai. Emanuel, o Deus conosco. Ele estava falando aos profetas ali. Então a boa notícia que nós temos aqui, irmãos, é assim. Que se você, meu amado irmãos, não tem forças, se você sabe que você é falho, sabe? Entenda uma coisa, o amor de Deus, irmãos, Ele compensa tudo isso. Jesus entra na sua vida, irmãos, por quê? Porque Ele amou o Pai por todos nós, até a cruz, irmãos, e deu a sua vida por mim e por você. E nós só amamos ao nosso próximo porque Ele nos amou primeiro. E está lá em 1 João 4,19. Amém, irmãos? Então entenda uma coisa, meu amado irmão, você que está aqui, você que está em casa, quando a tristeza, meu amado irmão, profunda, ela tira as forças no meio da família. Quando a tristeza vem, irmão, quando há uma crise, quando há um problema de saúde, uma doença, uma enfermidade que vem no meio da família, e a nossa base, que é de amor imperfeito, ela falha,
É aí que entra o amor de Cristo, irmãos. E Ele dá a sustentação. Sabe por quê? Porque Ele não falha, irmãos. E Ele é com você. Ele é com você nesta manhã, neste dia e em toda a sua vida. Você crê nisso? É o amor dEle, irmãos, que dá essa base, que dá esse alicerce e que nos sustenta para a nossa caminhada diária. E esse amor, meu amado irmãos, ele não fica solto, irmãos. É interessante que esse amor ele não fica espalhado, irmãos. Ele se apoia, sabe do quê? Na palavra de Deus. E esse é o terceiro movimento que nós vamos aprender aqui agora, que é a palavra guardada no coração. E eu quero que você vá comigo ao versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Então aqui repare a ordem que Moisés está mostrando para a gente aqui. A ordem que vem vindo, o ensinamento que nós podemos tirar dessa mensagem aqui hoje. Olha, ele fala assim, primeiro ame, depois guarde no coração. Então você ama e depois você guarda no coração. Ninguém, meu amado irmão, guarda no coração aquilo que não ama. Você guarda às vezes uma carta, você guarda uma lembrança, você guarda ali, meus irmãos, ali um documento que você escreveu porque você ama. Mas você não guarda no coração aquilo que você não ama, uma fotografia, irmãos. E é interessante que a família que ama a Deus, irmãos, ele guarda a sua palavra. A família que ama realmente a Deus, ele guarda a sua palavra no coração, para que quando, irmãos, vier um momento de crise, um momento de dificuldade, aquela palavra vai ser o alicerce, a base para aquele problema que ele está passando. E a palavra do Senhor, irmãos, ela não é para ficar somente na nossa memória, irmãos. A palavra do Senhor, ela tem que estar dentro de nós, mas no mais profundo da nossa alma. Ela tem que estar ali dentro de nós. E por que ela tem que estar aqui, irmãos? Porque, como eu disse agora, num momento de crise, num momento de dificuldade, é essa palavra que nos vai nos sustentar na madrugada. Aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, naquele momento de aflição que você está vivendo na madrugada, o versículo vem à sua mente como se fosse uma luz, mostrando a solução, mostrando aquilo que Deus quer falar com você. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então Cristo, meu amado irmão, Ele está neste ponto. Cristo é nesse ponto. Jesus é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra que se fez carne. João 1,14. E olha o maior exemplo que a gente pode ver aqui, irmãos, nesse texto. No deserto, Jesus estava ali faminto. O diabo veio para tentá-lo. E 40 dias ele tinha passado naquele deserto. E ele manda que essas pedras se tornem em pão. O diabo falando para Jesus. E Jesus respondeu com uma palavra que estava no coração dele, irmãos. E que está aqui no livro de Deuteronômio mesmo, 8,3, que eu quero ler para vocês aqui agora. Olha o que diz aqui, 8,3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca do Senhor. Amém, irmãos? Então a palavra, ela te dá essa força, a palavra, ela te dá esse sustento. Jesus, irmãos, ele não correu naquele momento que ele estava passando por dificuldade para buscar a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra já estava com ele, já estava no coração dele. E assim, irmão, nós temos que ter também essa palavra nos dias calmos, nos dias de dificuldade. Por isso ele venceu. E também a nossa família, irmãos, ela vai vencer quando a palavra estiver guardada no nosso coração. Amém, irmãos? Então é a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ficar presa em nós, somente em nós, irmãos. Ela tem que passar também para as gerações, como é o texto que Moisés está nos ensinando, passar para os filhos. E este é o quarto e último movimento, irmãos, dessa mensagem que Deus preparou para nós hoje aqui. E eu quero que vocês vão comigo no versículo 7. Olha o que diz o verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar
e quando se levantar. Então o versículo 7, o que Moisés está querendo nos dizer aqui, irmãos? O versículo 7, Moisés manda ensinar, ele está dizendo assim, manda ensinar com persistência, está no texto aqui, persistência aos filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. O que nós podemos extrair disso, irmãos? Que persistência, irmãos, é repetir, persistência é repetir sempre, irmãos, todos os dias. E o ensinamento que a gente tem aqui, que essa fé que ele está falando aqui, ela se transmite no dia a dia, na vida normal. No dia que você está ali, irmãos, levando o seu filho para a escola, no carro, no dia que você está ali no trabalho, no seu trabalho, andando no seu trabalho, no dia que você está ali passeando, essa fé ela é transmitida através das suas atitudes, através das suas ações, do seu comportamento, da forma como que você vive diante do mundo em que nós vivemos. Amém, irmãos? Então, o filho que vê o pai, irmãos, muitas vezes o filho que vê o pai ali orando, ou a mãe que está ali orando, ele vê realmente ali que aquele lar ele está sustentado, ele está numa base, ele está num alicerce. Moisés mandou falar da fé em todo lugar. Quando a gente olha para o texto aqui, ele está falando, olha, fale da fé em todo lugar, em todos os lugares. Mas não é só falar. A fé também, irmãos, ela precisa aparecer. Como diz, ela tem que se mostrar. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver que ela aparece. E os versos 8 e 9, finalizando aqui essa mensagem, ele fala sobre isso. Leiam comigo. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então ele está falando aqui a respeito disso, irmãos. O versículo 9, ele continua então mostrando aqui que a fé, ela não pode ficar escondida somente com você. Ela tem que estar visível, ela tem que estar aparente, se mostrando. Quando ele fala aqui nas mãos, o texto está falando assim, nas mãos. É a guia, irmãos, daquilo que a gente faz. A mão, o sentido é esse, da guia do que a gente faz. Na testa, quando ele fala na testa, irmãos, é a guia do que a gente pensa, ou seja, daquilo que você está pensando e está fazendo. E nos batentes das portas, quando ele coloca aqui nos textos, irmãos, marca a casa, ou seja, marca o lar. Então a base que ele está querendo mostrar para nós aqui hoje, não é só a base interior, aquilo que você tem dentro de você, mas é aquilo que está no seu exterior, aquilo que é visível para que seja de testemunho para outras famílias ou outras pessoas, aonde quer que você esteja. Amém, irmãos? Então a fé, irmãos, ela não pode realmente ficar escondida. E quem viveu isso, irmãos, de uma forma perfeita, irmãos, falando disso, foi Jesus. Jesus, ele viveu isso. Ele andava, quando ele estava falando ali, Jesus, quando ele andava pelos caminhos ensinando, e ele dizia isso, e ele fazia isso, irmãos. E Cristo está nesse ponto. E aí nós vamos ler um texto aqui que é conhecido, quando ele estava no caminho de Emaús. Então, o que o Moisés está querendo dizer para a gente aqui, desse exterior, irmãos, que quando você fala, você contagia, você faz com que o coração daqueles que estão à sua volta possa arder, irmãos, de desejo, de vontade, de conhecer esse Deus que nós servimos. Então, o Jesus, quando ele estava ali no caminho de Emaús, 2 discípulos, irmãos, iam abatidos com aquilo que tinha acontecido com Jesus. Aqueles discípulos estavam, é um texto bem conhecido já. Jesus então caminhou com eles, irmãos, abriu as escrituras, ou seja, começou a falar para eles, e o coração daqueles homens ardia, irmãos, estava ardendo ali. E quando a fé que a gente tem, irmãos, ela é partilhada, irmãos, o coração arde, irmãos. Quando você tem uma fé contagiante, as pessoas têm prazer, às vezes, de ficar do seu lado, de estar com você, caminhando com você, porque o coração dela arde de desejo de viver aquela fé também. Amém, irmãos? E quando a fé é partilhada, então o coração arde. Jesus também recebia ali as crianças, ele tinha ali as crianças. E ele fala, deixem vir a mim as crianças, lá em Mateus 19:14. E Jesus, irmãos, quando a gente está falando de base aqui, ele terminou o sermão dele com 2 casas. Nós estamos falando de construção, que está lá em Mateus 7, de 24 a 27. Uma dessas casas foi sobre a rocha.
Veio a chuva, o vento forte e ela não caiu. A outra casa estava estruturada, a base dela estava sobre areia. Veio a mesma chuva, irmãos, e a casa caiu. A diferença daqui não está na chuva, na quantidade de chuva, irmãos, mas está no alicerce. Aonde estava alicerçada esta casa, irmãos? Na rocha que era Cristo. E quando está alicerçada na rocha que é Cristo, ela não cai. Então a sua casa, meu amado irmãos, você que está aqui nesta manhã, ela tem que estar alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo. A base, ela tem que ser esse alicerce, Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, caminhando aqui para o final, nós vimos aqui que 4 verdades que o Senhor nos falou através desse texto de Moisés. A primeira verdade, ele diz assim, que a base, ela se constrói antes da crise. Ou seja, a fé da sua casa, irmãos, vamos sair com essa lição aqui hoje para levar para a nossa casa. A fé da sua casa, ela não se constrói no dia em que a doença chega, irmãos. A fé da sua casa, irmãos, ela se constrói nos dias calmos, ou seja, nos momentos de calmaria, onde você está ali meditando na palavra, está aprendendo, está trazendo para dentro de você a verdade do Senhor, é nesses dias calmos. Então ela se constrói assim, irmãos. E quando a crise vier, quando a dificuldade vier, você vai estar estruturado para combater aquilo que veio contrário a você ou a sua família. Amém, irmãos? A segunda verdade que a gente tira aqui, irmãos, o concreto dessa base, dessa construção, é o amor. Amar de todas as forças não é ter forças. Ficou bem claro aqui para nós, amar de todas as forças não é você ter forças, irmãos. É entregar a Deus o pouquinho de força que você tem, e Deus vai multiplicar as suas forças e você vai conseguir vencer. Amém? Então, a palavra guardada, irmãos, ela sustenta na noite, ou seja, na madrugada. Aquela palavra que está guardada no seu coração, ela sustenta. Guarde, irmãos, às vezes a gente quer fazer tudo de uma única vez. Guarde um versículo por dia, irmãos. Guarde um versículo por dia, leia a palavra de Deus. Quando a noite vier, irmãos, ela virá à tona na sua memória para você combater aquilo que você precisa. E o fundamento de tudo, irmãos, não é a sua fé. Sabe qual é o fundamento de tudo isso? É a fidelidade de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Essa realmente é o fundamento. E essa fidelidade que nós temos aqui hoje, irmãos, ela tem rosto. Sabe quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa base. Então o que a gente sai daqui hoje, irmão, que a casa que é construída sobre Ele, ela não cai, irmãos. Não porque nós somos fortes, mas porque Ele é fiel e guarda a nossa casa. Então quando a casa, irmãos, a estrutura abalar ou tremer, irmãos, não olhe para a circunstância do que está te abalando, irmãos, mas olhe para Cristo, olhe para o Senhor Jesus Cristo, tenha fé, tenha confiança, irmãos. A sua parte, meu amado irmãos, que está aqui nessa manhã, é construir, é amar, é guardar e confiar. E a parte de Deus é te sustentar. E Ele tem sustentado até aqui, em todos os dias da minha e da sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.